Pelo dia de vida, pelo dia, pelo fogo de vida após sermos findados. Por tudo quanto ele nos tem abençoado. Deus, Ele é fiel. De João no capítulo 10, e no versículo 10 também, mas na antiga, no texto, já no capítulo 10, do livro de João de Santos Machado, João capítulo 10, já na antiga do texto, diz assim, bom pastor. Mas vamos ler no capítulo, versículo 10, diz assim, ó, já? João capítulo 10, no versículo 10, diz assim, ó, acharam bem? O ladrão não vem, senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Eu, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, ele não é o pastor das ovelhas. O pastor de quem não são as ovelhas. Ele louco, deixa as ovelhas. E foge. Eu louco arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário pode porque é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então Jesus ele está se referindo à pessoa própria dele. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esse é o bom pastor. Mas o mercenário a qual nós somos ovelhas, ele deixa. Paulo ele foi bem específico, ele disse, eu sei que depois da minha partida vão entrar loucos devoradores e despedaçam o rebanho, dispersam o rebanho. Então Jesus vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. Mas ele disse ali no... Vamos deixar aqui um pouquinho, mas ele disse ali em João capítulo 3, no versículo 14, ele disse assim, ó, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava falando da forma que ele seria morto e seria crucificado, levantado sobre a cruz, para que todos que olhassem, crescem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele cita lá no número do capítulo 21, no versículo 4, ali o pessoal sai pelas terras de Adão, também do Mar Vermelho, e eles murmuram contra Deus e contra Moisés, e o Senhor envia serpente, no número capítulo 8, capítulo 21, versículo 8, então o Senhor envia serpente para morder o povo, e o povo vem e clama para Moisés. Então Moisés ora a Deus, ele diz, olha Moisés, levanta uma serpente de bronze, coloca no aço, porque todos que olhar para a serpente, não vai morrer. Então o Senhor faz uma simbologia dali e diz a mesma coisa. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Então está falando da sua morte. Então ali no capítulo, Mateus capítulo 26, versículo 14, também um dos 12 discípulos, que um era o Judas Iscariote, ele foi ter o sumo sacerdote, ele disse o que vocês quiserem. E eles deram 30 moedas de prata para eles. E ele foi e entregou ao Senhor. Então vejam bem que eles procuravam saber quem era Jesus, porque os discípulos de Jesus eram dele, não tinha diferença. Não tinha diferença, hoje tem uma diferença entre o povo de Deus. Hoje não sabemos quem é e quem não é. Hoje está assim, não sabemos mais a diferença. Mas eles procuravam saber quem era Jesus. E todos eram de uma forma só. Então eles tinham como de pegar a pessoa errada e fazer algo com a pessoa errada e queriam ter certeza quem era Jesus. Porque os discípulos eram tudo igual, a roupa era a mesma, tudo era igual. Não era, a espiritualidade não era a mesma, porque Jesus sempre foi Jesus, sempre foi o Filho do Homem. E ele falou, ele expressa muito essa expressão, o Filho do Homem. E ele disse, após a crucificação de Jesus, no capítulo 27 de Mateus, e no versículo 36, então após a crucificação, colocaram um grito por cima assim, disse, a sua acusação, esse
é Jesus o rei dos judeus. Foi a acusação que eles fizeram, mas Jesus sabe que ele é o rei dos judeus. Jesus ele veio para o seu. Não, Jesus ele veio para o que era seu, mas para os seus não aceitaram. Jesus ele veio especificamente para a cruz, para morrer na cruz, para nos ter vida eterna em Cristo Jesus. Não, nós fomos reconciliados com Deus novamente. Porque depois da queda do homem perdeu o contato com o seu Criador. Não teve mais. Aí Jesus veio, mas o Senhor já tinha profetizado, para que Deus, lá em 3,15, já tinha profetizado. E na semente da mulher eu pisaria na cabeça da serpente. Então nós vemos que muito coloca a culpa em Adão. Adão, ele não tem culpa, porque isso foi predestinado para que o homem novamente fosse reconciliado com o seu Criador. Porque da semente da mulher daquele casal, veio a genealogia de Jesus. Porque Adão foi feito do pó da terra. Agora Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo. É diferente. Um homem nascido é da carne pela pessoa que ele é criado pelo Espírito Santo de Deus. Então tinha que acontecer essa queda. Mas o Senhor não deixou nós sozinhos. Ele disse: eu vou para o Pai. Mas foi enviar novamente o Consolador, para que onde eu estiver, vós esteja comigo também. Então o Senhor ele nunca abandonou o ser humano. O Senhor sempre ele quis estar do lado do ser humano. Sempre ele quis estar do lado do seu povo. O Senhor vinha pela manhã, vinha pela tarde. Então após esse rompimento, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. O Senhor vinha pela manhã, vinha pela tarde. Mas depois dessa queda, porque era isso que isso acontecesse. Porque Jesus tinha que vir humanamente. Ele veio humanamente, carnalmente. Ele veio humanamente. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele é espiritual. Por isso ele diz ali no Mateus capítulo 18, e no versículo 20, aonde tiver 2 ou 3, ali eu estou. Então saberemos que todos os cultos, todas as reuniões, o Senhor está presente com a gente. Aleluia! É uma coisa, glória a Deus! Que chama o símbolo. Então toda a administração da ceia do Senhor, Cristo está presente na administração da ceia. Glória a Deus! Então por isso que ele diz: onde tiver 2 ou 3, eu estou presente. Não poderemos ver Jesus com nossos olhos físicos, mas sabemos que ele está aqui nesta noite. Jesus está na carne. Ele está assistindo o culto nesta noite. Ele está vendo a nós. Nós não poderemos ver, a não ser depois da nossa partida aqui para a eternidade. Aí nós vamos ver o Senhor Jesus da forma que Ele é. Então vejam bem, só vamos ver Jesus perfeitamente da forma que Ele é no estabelecimento do milênio. Aí nós vamos vir, a igreja vai vir agora glorificada em um corpo glorificado. Então nós vemos, depois que Jesus partiu, o discípulo Jesus não aparecia ao discípulo em um corpo resplandecer. Ele aparecia ao discípulo não ia ver para ver. Então Jesus aparecia ao discípulo em um corpo da forma que ele é. Muitas vezes os discípulos não conheciam o Senhor Jesus. Quando aqueles 2 discípulos no caminho de Maú, eles não conheceram, não reconheceram Jesus. Porque Jesus estava num corpo glorificado. Mas ainda Jesus se apresentava da forma que ele estava. Para que o discípulo não viesse, mas não tinha como contemplar a face de Cristo já em um corpo glorificado, não tinha como. Então ele disse: mas não ardia nosso coração quando nós vinha pelo caminho. Aí somente ao partir do pouco eles abriram os olhos, e o Senhor abriu os olhos dele, porque eles conheceram que era Jesus, e Jesus são dentro dele. Então ele não poderia, Jesus, se apresentar que o discípulo era um corpo glorificado, porque o discípulo não ia poder contemplar. Então por isso que ele disse: onde tiver 2 ou 3 ali, eu estou no meio de vós. Então saberemos que todos os cultos, todas as reuniões, Jesus está presente em nosso meio. Aleluia! E ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus passou todo o seu ministério, pregando, ensinando. Por isso a palavra do Senhor diz ali no livro de Timóteo capítulo 3, no versículo 16, no livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, vai dizer assim que toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Ela é inspirada e proveitosa para ensinar. Ela é proveitosa para ensinar. Mas, entretanto, nesse ensinamento tem que ter alguém para ensinar. Além de João capítulo 3, versículo 16, ali, diz assim: que conhecereis a verdade vos libertará. Para nós conhecer a verdade, tem alguém para ensinar. Tem que ter alguém para ensinar os pastores, a liderança, para ensinar a pessoa que está chegando, a pessoa que aceita aquilo.
Porque vai ser, a transformação vai através do ensinamento. Porque a primeira obra do Espírito Santo é convencer. Atos capítulo 16, versículo 1 a 14, quando Paulo ele chega na primeira cidade da Macedônia, que é uma colônia, ele estava 3 sábados, às portas da cidade, para tomar o rio, para fazer a sua oração, para fazer o seu sermão, e ali ele encontrou a mulher por nome de Lídia, e ela era vendedora de púrpura. Então ali o Senhor abre o coração de Lídia, e ela já servia a Deus, ela já servia, já era uma mulher de Deus, mas o Senhor abriu o coração dela para ficar prestativo no que Paulo falava. Então a primeira convenção é o Espírito Santo que convenceu do pecado, do juízo e da justiça. A pessoa se convence, o Espírito Santo faz a obra, a pessoa vem para a igreja, mas não vem transformada. Não vem transformada. Ele vem convencido, porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Agora a transformação depende da pessoa. Depende de nós querer. Aí o Espírito Santo vai montando, vai trabalhando de dentro para fora. Porque vejamos bem que ali no capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus tem ali, ele tem uma contenda ali com os fariseus. Ele tem uma contenda com os fariseus ali. Jesus debatia com os fariseus. E ele dizia assim, ó, vocês estão prontinhos por fora, mas por dentro estão caiados. Porque eles falavam o que era próprio. Ele dizia que não vivia. Ele mandava o povo fazer, mas ele não fazia. Ele fazia um jugo, colocava. Por isso o livro de Mateus, no capítulo 28, 11 e 28, ali só fala de jugo. Porque depois da morte de Salomão, os impostos eram grandes, os impostos eram muitos. O pessoal estava validado, ele disse assim, então vim a mim, todo pode estar aí cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Eles estavam pesados nos grandes impostos que Salomão tinha subjugado o povo para pagar na época. Então desvida-me todos vós. Então quando nós vimos para o Senhor, viemos com o barco carregado, viemos pesado, então tem que ter alguém para nos ensinar, para que esse barco seja leve durante todo o percurso da nossa caminhada. E se conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar. É como a espada de 2 gumes, que ela penetra na divisão da alma juntas e medulas. Os maiores fabricantes de espada eram os filisteus. Então Paulo aproveita essa metáfora e ele traz para o povo e diz assim, que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra na divisão da alma juntas e medulas. Então Paulo ele faz uma comparação, porque a palavra dele ela transforma, a palavra dele ela esmiuça a penha. Então vejam bem, a pessoa vem convencida, mas o Espírito Santo ele vai trabalhando quando a pessoa quer. Senão a pessoa vai ficar convencida o resto da vida. É verdade, não vai ficar somente convencido. Vejamos bem que um dos apóstolos que era convencido, não era convertido, era Pedro. Era Pedro. Então Pedro, vejamos bem que ele passa a espada na orelha do sumo do servo, do sumo sacerdote. Não era do soldado armado. Se ele era servo do sumo sacerdote, era claro que ele estava se preparando para ser também sacerdote. Não me disse que era o soldado armado, não era soldado. Ele era servo do sumo sacerdote. Então a diferença, ele não era um policial, ele era servo do sumo sacerdote. Então vejam bem, quando ele cortou a orelha do sumo sacerdote, Jesus disse, não, Pedro, porque quem confere com ela será ferido. Jesus pega a orelha do servo do sumo sacerdote, coloca novamente, fica santo. Não beberei o cálice que meu pai preparou para mim. Não, eu não poderia orar e o meu pai mandar 12 legiões de anjos para me livrar. Então deixa, para que se cumprisse as escrituras. Jesus ele veio para que as escrituras fosse cumprida, para que o homem tivesse novamente, fosse reconciliado novamente com o seu Criador. Aí diz que ele veio para a cruz e os seus rejeitaram. Mas além desse, ainda de outras ovelhas se tornam gentil. Paulo foi doutor do gentil. Paulo pregou para o Senhor, levantou Paulo para pregar para o gentil. Paulo não servia a Deus, servia, mas teve que o Senhor transferir. Quando Paulo ele sai, capítulo 9 de Atos Apóstolos, ele sai e pede carta ao sumo sacerdote para ir para a cidade vizinha, para trazer homens e mulheres
estava na prisão. É tanto que Ananias, no capítulo 4, 9 e 15, quando o Senhor fala para Ananias, Ananias diz aqui, Senhor, eles vão à rua, chamam à direita, pergunta para o nome estágio. Não, Senhor. Ananias já fica assim, não. Porque era um homem terrível, era feroz, Paulo. A Bíblia diz que ele respirava, ameaçava. A Bíblia dele traz Paulo de uma forma figurada, considerando como uma fera que está com fome, procura um bicho para comer uma casa, um alimento para comer. É assim que Paulo, ele respirava com os cristãos. Mas quando ele chega no caminho de Damasco, aí o Senhor aparece para ele. O Senhor nem manda profeta para falar com Paulo. O próprio Senhor transfere na viagem de Paulo. E ele, sabemos que ele foi para Damasco, conduzido, cego, não viu mais nada. Já era cego espiritual, agora piorou o negócio. Agora piorou. Agora o homem já está orando, 3 dias o homem está orando. Aí quando ele tem a visão, e chega um homem e coloca as mãos. Ele ia, agora você vai. Você vai para trabalhar. Paulo ele poderia muito bem dizer, irmão, então me leva para casa. Ele tinha oportunidade de fazer. Me leva para casa, ia morrer certo. Ia morrer da forma que ele estava. Ele foi conduzido pela mão, ficou lá. E de lá ele foi para a Arábia, onde ele passou 14 anos depois que ele voltou. E foi para Jerusalém e passou 15 dias. Onde os outros discípulos já eram com ele. Para confirmar que o chamado dele foi Deus que chamou Paulo. Assim como o Senhor chamou Paulo, assim como o Senhor teve uma vocação na vida de Paulo, foi na nossa vida também. O Senhor nos chamou, porque não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. Porque nós mesmos, nós dava, tá bom assim mesmo. Tá bom, foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor diz, todo aquele que o Pai me enviou, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não importa da forma que nós viemos, só que há uma transformação. O Senhor diz, aquele que quiser vir, você não é obrigado. Aquele que quiser vir, pode vir. Tome a sua cruz e siga-me. Quando fala de cruz, fala de renúncia. Então vejamos bem depois da descida do Espírito Santo, no Atos capítulo 2, versículo 4, onde ele está esperando o Senhor você. Fique esperando. Até que do alto do céu você seja revestido de poder. Acontece o Pentecostes. Após as 70 semanas da festa da colheita, ali justamente naquele dia de festa do Pentecostes, o Senhor envia o Espírito Santo, o Senhor já tinha sido sentado, o Espírito Santo vem, e ele fica, vejam bem que era 520 pessoas, ficou somente 120, os outros foram embora, Jesus está voltando, Jesus não vai levar, eles não esperaram a promessa, mas todos aqueles que esperaram a promessa foram revestidos de poder. E além da expansão da igreja, os milagres aconteciam sucessivamente. Atos capítulo 2, versículo 42. Ali vejamos bem a expansão da igreja. Quando aí, aonde eles vendiam a propriedade e trazia para a igreja. Mas não, Jesus está voltando. Aí Paulo escreve a Epístola aos Tessalonicenses e diz, não é dessa forma. Antes que aconteça a apostasia e se manifeste o outro pecado. Pelos milagres sucessivamente que acontecia, e Jesus está voltando, ele falou que ia voltar, então eles pensavam que Jesus estava voltando naquela época. Ele disse, não, antes se manifesta o pecado e a apostasia. Não é assim, Jesus ainda não está voltando, para consolar o coração dos irmãos, porque os milagres aconteciam. O Senhor disse, ir e pregar o evangelho a toda a nação, tribos e línguas, então virá os fins, de todas as coisas, e serem minhas testemunhas. Testemunha significa martírio, morte por amor à causa. Isso que é martírio. Os discípulos todos morreram. Sabemos que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi matado com fio da espada. Timóteo foi matado à paulada, foi espancado. 3 dias depois, Timóteo morreu. Lucas, o médico Lucas, foi enforcado numa figueira. E assim por diante. Isaías, o rei Manassés, cerrou, o rei Manassés cerrou Isaías no meio. Todos tiveram uma morte trágica, todos. O único que teve uma morte com 94 anos foi João, porque o Senhor tinha um propósito da vida de João para ele escrever um livro do Apocalipse. Então guardamos o que nós temos para que ninguém tome a tua coroa, porque os tempos difíceis ainda não estão, mas já estamos no princípio de um determinado fim. Já estamos no princípio dessas coisas. Glória a Deus, aleluia! Então vamos guardar a nossa
fé para que ninguém roube a nossa coroa. No livro de Neemias, no capítulo 12, no versículo 2, aqui vai dizer assim, nunca houve nem haverá, vai haver um tempo de angústia, mas nesse tempo se levantará Miguel, filho do socorro, para salvar o seu povo por aquele que escreveu os nomes escritos no livro da vida. Todo aquele. Mateus capítulo 17 fala dos 70 discípulos que o Senhor envia para fazer a obra missionária. E quando eles voltam, eles voltaram alegres. Olha, Senhor, ele se sujeita, irmão. E Jesus olha bem para eles, mas você não se alegra por isso. Quem sabe esse cara que fez tanta coisa, trabalhando tanto. E o Senhor dele não levanta o nosso ego, né? Ele disse, não. Você não se alegra, porque eu vi Satanás cair no céu com raio para impedir a obra missionária. Mas antes vocês se alegrem pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Isso nós devemos se alegrar. Isso sim nós devemos se alegrar, porque o Senhor disse que no mundo nós teremos aflição. Mas ele disse, não tem mais, ontem eu falei, não tem mais. Tem bom ano. Assim como foi com Moisés, também sou contigo também, não tema. O Senhor não disse que era próximo a pedir. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Quando eu falei sobre medo, se nós não tivermos medo, nós não temos temor. É verdade? Todos nós temos que ter medo de alguma coisa que eu falei ali. Não é verdade? Se nós não tivermos medo, nós não temos temor. Não é assim, não? Quando a mandioca do pai está chegando, não é verdade? Porque tem que ter o temor. Pode ver a hora que chegar bem, mas não fala, mas conta muita coisa, assim para não ver o filho. Né? Assim, é o caçula, tá? Muito assim, não. Ou vou contar. Às vezes guarda tanta coisa e não conta, porque não quer ver o filho do filho. É verdade? Não quer? Hoje não, já está diferente. Mas antigamente a coisa pegava, né? Na nossa idade, assim, com americano, o nosso pegava. Quando o pai chegava, eu falava, ele fica assim, aí quando o pai chegar, ele vai olhar para ele. Se ele não falasse nada, mas não falou. Hoje não pode, mas não pode. Mas quando ela contava, ele pegava. Não é verdade? Era assim, nosso tempo do antigo era assim. Hoje, graças a Deus, não é mais assim. Então, se nós não tivermos medo, nós não temos temor. Se for medo, não tem que ter alguma coisa. Entendeu? Mas é normal. Tem medo normal, mas tem medo que é normal. Então, assim, então o Senhor fala ali que ele seria pendurado na cruz, para que todos que olhassem para a cruz, todos que seguissem, olhassem para a cruz, o sofrimento do Senhor, tudo quanto ele fez, para que nós viéssemos ter a vida eterna e ser reconciliados novamente. Aleluia! Nós ficamos muitos anos, o homem perdeu o contato com o seu Criador. Foi muitos anos, 400 anos, o cara longe, excluído da glória de Deus. Aí o Senhor vem. Por isso que Adão teve aquela queda, porque foi permitido pelo Criador. Adão e Eva não tiveram culpa. Não, porque Jesus não poderia ver assim, como uma voz. Se a pessoa você está dentro de casa e ouvir alguém falar, você olha assim, ó, o som dentro de casa, no escuro, e dorme no escuro, a luz apagada, você ouve voz, você mesmo nunca mais vai dentro de casa. Então Jesus tem que ver, mas sim que nós, não é mesmo? Anda na rua dentro de casa, escuta alguma pessoa que ouve voz, tem que repreender. Jesus não. Tem pessoas que quando pode em casa, alguém chamar, e não é. E Jesus não poderia ver assim. Ele veio fisicamente para ter contato com o seu povo. Ele escolheu o seu povo. Apareceu na função do povo escolhido. Mas infelizmente Israel ele não fez a sua missão. Ele só queria, não, Jesus é somente para nós. Jesus escolheu o reino sacerdotal. Por isso, Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós sois a geração eleita, o povo santo, adquirido, sacerdote real, porque o Senhor escolheu a família de Arão, capítulo 8, 28 do livro de Êxodo. O Senhor escolheu a família de Arão para administrar o sacerdócio. Aí o Senhor lá em Hebreus capítulo 2, você vai lá, vê ali o sacerdócio real, no livro de Hebreus capítulo 2, 3 ali, vejamos bem, sacerdócio real, o sacerdote entrava uma vez por ano. Entrava uma vez no ano. Glória a Deus! Levava o sacrifício por ele e pelos pecados de ignorância do povo. Agora Jesus veio como sumo sacerdote. Então o sacerdote ele disse: olha, José, fala para Arão, foi por isso, no capítulo 10 do livro de Levítico, foi fulminado Datã, os dois filhos de Arão, Datã e Abirão. Abiú e
Então, depois foram curar. Porque eles entraram no templo, colocaram, cessaram, e o Senhor não ordenou. E eles foram culminar diante do propiciatório. Então o Senhor disse: olha, fala para Arão que não entre no lugar santo a qualquer hora, porque eu vou aparecer sobre as nuvens, sobre o propiciatório. Então o Senhor aconselhou para ele não entrar. Entrava somente quando era ordenado pelo próprio Deus. Mas os filhos Datã e Abiú, agora outro seguro, agora foi de novo. Então eles entraram, colocaram, cessaram e entraram para oferecer, e ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Eles foram consumidos diante. Então eles faziam, antes o Senhor requeria com a própria vida. Era com a própria vida que o Senhor requeria. Lembra que sabia na minha? Que eles mentiram? O Senhor mentia ainda não. Hoje, vai ficar para o último dia. Mas naquele dia o Senhor era lei por ele, é dentro por dentro. Ou era cristão ou não era, não tem aquele questão meia boca. Antigamente era cristão mesmo, era homem de Deus. Era homem de Deus, o que dizia o milagre acontecia. Ele disse: conforme a minha palavra não vai chover. Então em Tiago capítulo 5, versículo 17. Por 3 anos, 6 meses não choveu. Decolorou novamente. Ou era crente ou não era homem de Deus. Ou era mundano uma vez, ou era crente cristão mesmo. Então eles morreram por amor à obra de Deus. Eles morreram por espancado. Felipe também, todos os homens de Deus foram realmente jogados na arena. Os leões famintos. A cidade de Nínive era uma cidade terrível, por isso que Jonas não queria ir para a cidade de Nínive. Então era assim, ou era cristão, ou ele não era. Você morria, mas não temia a morte. Morria por amor ao Evangelho. O Senhor disse: sois minhas testemunhas, pegai em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso que o Senhor falou para Paulo. Paulo disse: olha, Senhor, quando passarem por área, que a capa. Paulo está aprisionado. Não dessa vez, a última vez que Paulo foi aprisionado, não foi quando ele, ali, Atos capítulo 28, versículo 31, ele passou 2 anos em Roma, numa casa alugada, depois voltou novamente para fazer a obra de Deus, a obra missionária, mas dessa última vez agora não podia receber visita. Estava encarcerado em um subterrâneo, não poderia receber visita. Ele disse: olha, Timóteo, quanto a mim, estou sendo já derramado como Líbano, e o dia da minha partida está prestes. Terminei o convogado, acabei a carreira, guardei a fé. Agora é contigo. Eu tinha de fazer, agora é contigo. Faz a obra do evangelista, sobre essa aflição, faz a obra do soldado. Paulo vai aconselhando tanto ele como Tito, são os 2 filhos na fé de Paulo. Olhou para Cristo. Quanto a mim, estou aqui. Paulo estava pronto a pagar pelo crime que ele não cometeu. Só partiu dali para os braços do Pai. Ele disse: enquanto a minha coroa da justiça está me esperando, não somente a mim, mas todos aqueles que amaram a sua vida. Então a nossa coroa de vida eterna está pronta, está preparada, porque à meia-noite o noivo vai vir. Essa meia-noite é simbólica para ser as 24 horas de hoje. Mateus 25:6 vai dizer assim: mais à meia-noite vem o noivo, e nós temos que estar prontos. Porque quando fala que as trombetas soarão, a trombeta será juízo sobre a terra, porque a igreja não vai mais daqui. Quando abrir-se o primeiro selo, que é o predomínio do anticristo, a igreja tem sido arrebatada. A trombeta é para juízo para os que ficaram. Nós não vamos ouvir a trombeta, queremos ouvir. Porque em um abrir e piscar de olho, iremos estar diante do nosso Senhor. É um dia que vai ser o maior Pentecostes da história. Não aquele Pentecostes que houve na Rua das Cruzes nos Estados Unidos, não. Aquele é muito pequeno. Não aquele Pentecostes, o segundo Pentecostes, lá em Atos capítulo 4. Não é? Vai ser muito maior. A chegada da igreja na glória. Vai ser a maior festa da criação. Vai ser a maior festa. Sobre o vinho e bendito do meu Pai. Nós esperamos o Rei que está preparado desde a fundação do mundo. Não vai ter outro Pentecostes maior, não. A igreja vestida de branco. Todos sem roupa resplandecente. Não vamos se pegar. Por mais que seja difícil aqui, mantenha a fé, viva em Cristo Jesus, tomar a armadura, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a fé nós podemos apagar todos os dados do maligno.
E ele está, o adversário, ele está, nesses últimos tempos, ele está investindo pesado na nação, na humanidade, porque ele sabe que pelo período de tempo ele ainda vai estar aqui. Pelos 7 anos e meio ele ainda vai usar o homem do pecado do anticristo para oprimir a nação, mas depois vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde vai estar a besta e o falso profeta, que é a segunda morte. Enquanto a igreja de Cristo ela está reinando triunfalmente na glória, a igreja ela vai voltar também no estabelecimento do milênio. Jesus vai trazer nós, porque todos nós queremos subir com Cristo no estabelecimento do milênio. Zacarias no capítulo 14, o Senhor vai vir, vai colocar o pé no mundo das oliveiras e vai vir com a igreja glorificada. Oh, glória! Então não vamos abrir a mão da nossa salvação. Então ele vai vir nos montes das oliveiras, ele vai estabelecer o milênio, e aí nós, a igreja de Cristo, vamos vir com o corpo glorificado, assim como Jesus, um corpo resplandecente, para assistir o julgamento da nação. Porque vai ter ainda a grande guerra do Armagedon. As nações vizinhas vai vir para atacar Jesus e a igreja, e o Senhor vai aniquilar o anticristo pelo resplendor da sua vida e pelo sopro. Não somente até irmão, que os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Gostaria que a igreja se coloque em pé para a gente fazer pré-oração nesse noite. E não tem alguém para Jesus, irmão? Alguém para se reconciliar? Tem alguém nessa noite para Jesus? Alguém para se reconciliar? Você que está assistindo aí o culto, esse culto maravilhoso, se você quiser voltar para Jesus, esta aí é uma oportunidade. Porque o dia do amanhã não pertence a nós. Assim que aconteceu, ali no Lucas, no capítulo 16, versículo 18, João, o homem rico, não quis, a oportunidade está aí. Onde foi pregado sobre o petróleo. Foi. Tem alguém nessa noite? Alguém enfermo? Tem ninguém que estão muito bem? Alguém foi pregado? Vem, pastor vai orar, pastor vai ungir. Vem? Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai. Senhor, a tua palavra, Pai, foi pregada, Pai. Senhor, aqui eu não podia expressar, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, que é mais profundo na nossa alma, Pai, que entre penetra na divisão da junta alma e menua, conhece, Senhor, o nosso pensamento. Senhor, entra na providência, Pai, se tiver alguma enfermidade em cada irmão, em cada irmã, que seja repreendida agora pelo poder da tua palavra, Senhor. Eu disse que no nome do Senhor nós colocamos as mãos sobre os enfermos e o Senhor curaria. Colocar as mãos sobre os adversários e meus espíritos não seriam repreendidos pelo poder da tua palavra, por enfermidade. É alguém atingido com qualquer tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, repreenda agora. Saia e não volta mais. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E até outra portada, quando estiver por aí, visitando o rei, uma passadinha e dá um videozinho. E veio com o pastor Adriano para nós. Não terá escrito na obra. Quem sabe o dia de morar aqui, né? A missão do pastor não quer mais. Glória. Deus, pastor, obrigado. Amém? Aleluia. Deus, aleluia. Bênção de Deus, pastor Deus. Grande professor de escola dominical, né, louvado a Deus, pastor Deus. Foi nosso professor de escola dominical, domingo, né? Não, glórias a Deus. É bênção de Deus, né, irmão? Glórias a Deus, que você possa ficar firme com Deus, que vocês possam ficar preparados porque Jesus está voltando. Como foi pregado aqui, Jesus está voltando, não resta mais nada. Se você ainda não está firme, faça um conselho com Deus. Não deixe mão para a última hora. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é por força nem por violência, mas você tem ouvido e ouvido Jesus. Em breve ele vem. Eu vim buscar uma igreja preparada, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu não quero ficar aqui.
tenho certeza que você também não quer ficar aqui. Porque aquele que ficar aqui, irmão, vai ter um preço a pagar. Irmão. E esse preço, irmão, vai se tornar tão caro que você nem imagina. Então vale a pena você lutar, perseverar, insistir. Embora você tenha se perguntado, mas pastor Adriano, está tão difícil a minha luta, a minha caminhada, mas convida Jesus para entrar no teu barco, irmão. Se você convidar Jesus para entrar no barco, irmão, Ele vai te ajudar você a remar até você chegar a Ele. Os irmãos sabiam, irmãos, que 70% da doença da mente, irmão, eu não desculpo a minha expressão, mas é uma coisa repetitiva. 70% da doença da mente. E as pessoas têm se perguntado em si mesmas, muitas vezes eu falo por experiências próprias, também tem pessoas que chegam para mim e falam, eu nasci para sofrer. Nós não nascemos para sofrer. Mas por causa do pecado, o homem está sofrendo. E por causa da escolha que muitas vezes nós fizemos, irmão, nós acabamos sofrendo. Porque se você escolher ter uma vida de paz, uma vida com Jesus, isso não significa que você não irá sofrer, que você não irá passar por várias perseguições. Nós iremos sofrer sim, mas quando nós chegar naquele dia, você vai ouvir uma palavra do Senhor Jesus: vinde, bendito amado do meu Pai. Essa palavra eu quero ouvir, irmão, e você também quer ouvir. Então vale a pena nós sofrer com Jesus, como foi pregado, irmão. Jesus é o bom pastor, e Ele deu a sua vida por mim e por você, irmão. E em troca, o que nós oferecemos a Ele, irmão? Olha em vosso redor e vê, irmão, que o mundo que você está vendo, ele vai de mal a pior, não vai melhorar mais, irmão. Mas o Senhor Ele prometeu desde a fundação do mundo, um novo céu e uma nova terra. Amém, querido? Querido, antes de nós estar encerrando esse culto, eu quero aqui, não posso esquecer, né, irmão, que a gente não pode, a gente tem que ir já lançando aí a rede, né, para pescar, né, graças a Deus. E nós sabemos que nós temos aí a Páscoa está chegando. Quem gosta de chocolate, eu sei que todos vocês gostam de chocolatinho, né? Como eu sempre falo, pastor, ainda não pode comer, mas ainda. Vocês podem, né? Não pode também? Mas eu como assim. Come? Vai assim. Deus do céu, se eu comer, é só Jesus, né? Mas como vai chegar a Páscoa aí, irmão, e como é costume da igreja resplandecer de Deus, não é por força nem por violência. A Páscoa se dia 3, né? Dia 31? Então, dia 29 é feriado, graças a Deus, para falar um pouquinho, né? E dia 31, então, de março é a Páscoa, e eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos, você que pode trazer um chocolatinho, uma balinha, né? Sabemos que a Páscoa não tem nada a ver com coelho, né? Mas criança é criança, né? E a gente pode fazer aí a diferença na escolinha ali, né? Para dar para as crianças, para que a missionária Renata possa fazer aí a cestinha deles, né? Como é costume da igreja Resplandecer de Deus e como é costume de todas as igrejas fazem, né, irmão? Né? E então, se você puder trazer até dia 29, não, dia 29 vai ser uma sexta-feira, então uma quinta-feira, seria dia 27. Não, seria dia 28. E dia 28, numa quinta-feira, para que nós possamos ali no sábado formar ali
as cestinhas, amém? Então, dia 28, uma quinta-feira, então, culto de doutrina, você pode trazer, irmão, e você vai ser abençoado, né? Aquilo que estiver faltando, como é sempre de costume da igreja, aí a própria ministério, aí a gente pede aí para a tesoureira liberar aí um valorzinho para nós, para que nós possamos assim ajudar e fazer aí o restante que falta. Amém, querido? Os irmãos entenderam? Amém. Então, dia 28 de março, aí os irmãos trazem aí um chocolatinho, né? Graças a Deus, uma bala, querido. Mas é chocolate, né? Quando olhar, você não pode olhar chocolate, né? Glórias a Deus. Então aí Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus, que Deus possa se abençoar a todos vocês em nome de Jesus. Pastor Henrique, Deus abençoe por esta palavra, que Deus possa sim abençoar poderosamente. Deus abençoe a missionária irmã Helena, glórias a Deus, o presbiterador, que Deus abençoe, que o Senhor possa abençoar poderosamente o seu ministério, a sua vida, a todos vocês que não me derem esforço para estar conosco no culto da família. E nós temos aí, né, nós estamos se preparando aí para o congresso do Círculo de Oração, vai ser em abril? É em maio, né? É em maio, né, irmão? Glórias a Deus, mês de maio. Eu esqueci a data, né? Glórias a Deus. Mas vai ser bênção de Deus. Amém, glórias a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês, irmão. E nessa oportunidade eu quero que os irmãos orem, irmão. A gente comprou uma caixa, irmão, de som. Já vai fazer um mês que está na transportadora de Itajaí, eles não entregam. Não sei porque, não sei se é por causa do correio. A loja já mandou mensagem para nós dizendo que o correio, né, atrasou todos os pedidos. Perguntou se a gente queria cancelar. Mas a gente vai dar mais uma segurada, irmão, porque a gente precisa da caixa, né? Para os instrumentos aí, para não ter mais problema do som lá, né? Levanta, aí já está lá no limite, né? Mas às vezes a gente fica levanta, para se botar e encostar outra vez de um lado, né? Amém, irmão? Então, ficando aqui a caixa de som fica melhor para os de som, né? Glória a Deus, o nosso irmão Bros toca teclado também. Eu falei que eu vou comprar um teclado, quero ver ele tocar o teclado. É, irmão, em nome de Jesus, né? Para Deus nos abençoar. E vamos aí, né, irmão? Pedir a Deus para Deus levantar outra pessoa, porque quando o irmão Ambrosio não pode estar, né? Para Deus, Evangelho que toca também, né? Glória a Deus, aperfeiçoar em nome do Senhor Jesus, porque quando ele não puder vir, venha outro que toca o instrumento em nome de Jesus, né? Ah, mas eu toco de gavazinho, não tem importância, né? É para nós aprender, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Fica de pé então, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. E Deus vai abençoando. Vamos pedir a Deus para Deus assim abençoar. Nesta oportunidade vamos pedir a Deus para Deus abençoar a Ana Clara, né? Glória a Deus. A missionária de uma vez, pastor Juventus, que logo já vai estar com nós em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus para que Deus possa assim abençoar poderosamente. Quarta-feira é um sair do círculo de oração. Glórias a Deus. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensinamento. É muito importante, irmão, você estar no culto de doutrina, no culto de ensinamento. A Bíblia diz: cresceis na graça e no conhecimento. Amém? Oramos e agradecemos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero lhe pedir, Senhor Deus, que nesta oportunidade que o Senhor visita a Ana Clara, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha repreender toda enfermidade, meu Deus, essa enfermidade desse vírus da dengue, Senhor Deus, que o Senhor entra com providência, Senhor Deus, e restaura, meu Pai, abençoando, guardando e livrando de todo mal. Também eu peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Juventus, a sua esposa, Senhor Deus. Venha abençoar poderosamente, meu Deus. Abençoe o presbítero Adelmo, Senhor Deus, no seu trabalho, o diácono Severino. Abençoe, Senhor Deus, o auxiliar irmão Cristo, que vai retornar à sua cidade de Luiz Alves, Senhor Deus. Guarda, protege e livra de todo mal e todo perigo. Abençoe o nosso lar, a nossa casa e toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. E amém. Diga comigo: que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá paz. Se Deus é por nós, ou perante Deus, vai em paz. Deus abençoe vocês. Amém?